Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Saberes Psíquicos. Eu, Hélida. Eu, Cristiane. Lívia. E hoje para falar sobre um desafio também. A gente falou na semana passada sobre maternidade e hoje vamos falar sobre outro desafio, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E aí, você tem conseguido equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Como que tá esse equilíbrio aí, né? Essa dança dos pratos, né? Nossa Senhora! A gente está brincando, assim, mas é realmente um desafio, né? Todos nós passamos por esse contexto, né? Em que a gente sente a necessidade do trabalho, mas ao mesmo tempo precisa dar conta das outras experiências, das outras dimensões da nossa vida, dos outros papéis, dos outros papéis. Então, o objetivo desse vídeo é exatamente falar sobre isso tudo e, claro, dar dicas práticas de como fazer isso da melhor forma, tá bom? Então, antes de começar, aproveite para se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai fazer bom uso, né, dele, vai aproveitar dessas ideias. E é isso. Vamos não começar, deixe então? De nos seguir lá no Instagram também, Verdade. Tá? Sim, lá no Instagram. Nosso perfil chique lá do Instagram. Isso mesmo. Bom, e a gente falar então desse desafio, né? Eu lembro muito de uma questão que a gente falava, né, há um tempo atrás, falou assim, quando eu vou trabalhar, tem uma árvore na frente da empresa em que eu passo lá, deixo todos os meus problemas e vou trabalhar tranquilo. Quando eu saio, eu pego eles de volta e vou para casa. Ai, que bom se fosse assim, né, gente? Mas é um só, nós somos um só e a gente tem essas dificuldades. Nós levamos os nossos problemas do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e é assim, nós somos um ser único. E esse ser único que tem 5 ou 6 ou 7 ou mais papéis, né? A gente precisa lidar com isso, né? Com esse turbilhão de coisas em que parece que o tempo da gente está sendo cada dia mais curto. Nossa! Né? Essa administração do tempo eu vejo que é algo fundamental, mas é algo muito difícil também, é desafiador, porque a gente fica mesmo que escravo do relógio, o tempo inteiro escravo do relógio, né? Você tem tempo para almoçar, você tem um tempo específico para levar o seu filho para a escola, para buscar, para fazer isso, para fazer aquilo, para chegar, para voltar a trabalhar, para passar o ponto e tal. Então, assim, lidar com tudo isso né, o que nós precisamos falar, né? Enquanto isso é complicado. Assim, se a gente for olhar a história, né, a evolução, a gente encontra um sentido nisso, né? Porque antigamente, nas gerações mais antigas, como é forte, né, mas assim, nas gerações passadas, a gente tinha a tendência, né, a colocar o trabalho em primeiro lugar, né? Sim. Era a geração dos workaholics, né, que morriam pelo trabalho, adoeciam no trabalho, e colocavam o trabalho como prioridade mesmo, né, como primeiro lugar. Então, naquele contexto, era muito comum as pessoas, enfim, se absterem, realmente se desligarem das outras dimensões para priorizar o trabalho. Né? Isso era comum e era até valorizado, porque a gente tinha muito o discurso da lealdade, da fidelidade ao negócio, à organização, à empresa, porque você conseguia estabelecer uma carreira de longo prazo, então você sentia ali um comprometimento, uma lealdade maior com aquela organização que te colocou naquela posição. Exatamente. Sim. Inclusive, tem culturas que ainda têm essa questão, essa valorização, né? E tem pessoas que ainda continuam com essa filosofia, nessa lógica, né? Que acredita que tem que permanecer na empresa um bom tempo, que o trabalho ainda tem que ser prioritário, ainda tem alguns, né? Mas eu acredito que isso mudou, né, depois da pandemia, né? Na verdade, ali na década de 80, se a gente for olhar na literatura, da década de 80, 90, especialmente pós-globalização, já mudou, porque já começou as organizações já não conseguiam mais oferecer políticas e práticas capazes de garantir essa permanência duradoura das pessoas nas empresas, né? Então a gente, né? Essa flexibilização do trabalho, vínculos cada vez mais breves nas organizações, porque, claro, as pessoas tomaram conscientização da valorização e da importância de outras dimensões, mas ao mesmo tempo as organizações também já não conseguem, financeiramente falando, né, manter uma pessoa muito tempo. Por isso que a gente vê, né, que conforme a pessoa vai ficando, automaticamente os salários vão ficando maiores e o gasto com a folha, né, salarial fica alto, realmente. Né? Então a gente vê as duas análises, tanto por parte da organização quanto por parte das pessoas. E as pessoas mudaram muito porque a gente está querendo desafios, né? As pessoas buscam novos desafios.
Então, a relação entre elas e a empresa tem sido cada vez mais curta, né? Até que ponto é que a empresa está ainda me valorizando, está conseguindo atender todas as minhas expectativas e tal. Então, a gente acaba saindo das empresas antes, né? Você citou a pandemia, Cris, a gente vê na literatura relatos de que no pós-pandemia várias pessoas começaram a valorizar a questão da qualidade de vida. Da qualidade de Porque vida, elas sim. tomaram consciência de quantas vezes elas se dedicavam ao trabalho e não tinha tempo para as outras dimensões, né? Sim, Conviver uma com os importância, familiares, né? E aí realmente a gente viu, inclusive o nosso vídeo da demissão em massa, né, do fenômeno da verdade. demissão, da grande demissão, fala exatamente isso. Como que as pessoas começaram a mudar a mentalidade no sentido de buscar tempo e priorizar outras dimensões que não o trabalho, e muitas Ou pessoas seja, demitindo, né, se demitindo para priorizar outras coisas que elas acham exatamente, ou importantes. seja, ter tempo de fazer uma atividade física, né, de ter um lazer mesmo, que seja qualquer um, seja um esporte, seja o cinema, enfim, estar com a família, né, as pessoas viram a necessidade maior, eu entendi, desse equilíbrio que a gente está falando, né, porque o trabalho é extremamente importante, mas o outro lado também né, a vida pessoal, enfim, até para a gente ter saúde mental para enfrentar os desafios do trabalho, né? Então, uma coisa e a outra. A gente se sentiu, eu acredito que uso muito a pandemia, porque na pandemia eu vi muitas pessoas falando que entenderam realmente o sentido de casa, né? De estar em casa, conhecer todos os espaços da casa, que tiveram mais tempo para ficar, né? Então acabaram valorizando, e quando teve que voltar para as empresas, falou, opa, né, até que ponto que eu quero aquele trabalho que eu tinha, né, naquele ritmo que eu estava. Aí começaram a diminuir o ritmo para encontrar realmente esse equilíbrio. E quando você fala que um dos elementos é o tempo, a gente observa que a pandemia veio alavancar essa questão do gerenciamento do tempo. É onde que muitas pessoas têm trabalhado em casa, em home office. E muitas empresas com esse novo formato têm estruturado. Então, é uma forma da pessoa estar em casa e gerenciar esse tempo, porque aí diminui o tempo para o trabalho, você vai ter um tempo maior para você se alimentar, você pode fazer uma atividade física porque você está na sua própria casa, né? Então, eu acho que uma pergunta interessante para a gente fazer para quem está nos assistindo é: qual o sentido que o trabalho tem para você? Qual o sentido que você percebe nas atividades laborais que você executa? O que você acha importante? O que isso significa para você? Né? Porque era uma pergunta que há um tempo atrás as pessoas não faziam. Ou se faziam, ou se fazia. Qual que é o sentido do trabalho? O sentido é financeiro para custear a vida. E hoje? Qual a pergunta que a gente faz? Qual o sentido do trabalho para nós? E aí, quando a gente busca responder essa pergunta, nós buscamos aliar uma qualidade de vida e um prazer. Porque quando a pessoa gosta do que faz, quando ela se sente pertencente ao trabalho, ela consegue. Equilíbrio eu acho uma palavra muito complexa. Até estava conversando aqui com a Raíssa sobre isso, uma palavra muito difícil, né? Mas vamos pensar na metáfora da dança dos pratos, né? A pessoa, quando ela é engajada, ela se identifica, ela consegue fazer esse processo. O que tem a ver comigo, o que não tem, onde que eu posso estruturar, o que eu posso modificar, posso trabalhar em casa? Tá, mas eu tenho que pensar na minha saúde, na minha qualidade de vida, né? O que dentro da minha casa eu posso fazer para também não me tornar um workaholic? Porque tem gente que está trabalhando no home office, só trabalha, né? Trabalha mais, não consegue dimensionar o espaço de estar com os filhos ou estar com outro membro da família. Então, acho que é importante pensar nessa questão do tempo, né? Porque pode trabalhar mais, como também pode ter dificuldade de cumprir as tarefas, porque está no ambiente ali, que às vezes não tem uma regra social, algo externo que ajude a pessoa a buscar isso. Porque no trabalho a gente tem isso, né? É verdade, e é muito difícil encontrar esse, né? Fazer a dança dos pratos aí. Mas acho que é importante agora a gente falar algumas dicas, né? Algumas dicas, bora aqui. Pensando eu acho que, em primeiro lugar, quando eu penso em dicas, a primeira palavra que vem é a questão do planejamento e a organização mesmo, né? Eu acho que
Se a gente tiver uma rotina, claro que está cada vez mais difícil prever e controlar as coisas, né? E a gente precisa, até o conceito de antifragilidade, que também foi outro vídeo que você pode assistir, fala muito disso, né? Da importância de a gente saber lidar com as incertezas e aprender com elas, né? Então, o grande desafio é saber planejar e organizar as tarefas que você tem, né? Então, assim, claro que você precisa de um ambiente adequado, com pessoas, uma equipe que te apoie, para você ter ali uma mínima produtividade possível, né? Sim. E querendo ou não, você está no trabalho e é exigido esse resultado, cada vez mais resultados de você, né? De novo, né, novamente você falando, o que precisa? Planejamento. Porque se você não planeja, você chega no trabalho, você vai fazer uma coisa que não é do trabalho, e o oposto, né? A hora do lazer você está trabalhando, final de semana você está trabalhando. Apesar de que, né, tem algumas profissões que é muito difícil a gente conseguir isso, né? Nós podemos falar com experiência própria, como somos professoras, ser professor não é tão fácil, né? Não é tão fácil a gente conseguir esse planejamento, falar, no final de semana eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Um pouco complicado, né? A gente sabe que é. Mas cada um com a sua lógica, né? Exatamente. Considerando a natureza do seu trabalho, seja final de semana, seja regime de escala, ou o que seja, segunda a né? sexta, né? Tentar separar mesmo os horários e as tarefas, né? Também pensar no que pode ser delegado ou não, porque às vezes você não está dando conta porque você está se sentindo sobrecarregado e não está delegando para outras pessoas. Ou mesmo saber negociar. Às vezes você está com um X de atividades para você, mas sobre a sua responsabilidade, mas às vezes, não dou conta, eu quero negociar, ou prazo, ou passar isso para outra pessoa, né? Então, é muita arte de se conhecer o seu tempo, saber comunicar também os seus limites, né? E negociar. A flexibilidade, né? A flexibilidade, a negociação mesmo, né? De você entender e conhecer a si mesmo e entender, olha, eu não dou conta de fazer isso tudo. Então, bora negociar. E aí a questão do foco, né? É verdade. A questão do foco, só utilizando a metáfora que você falou lá da árvore, né? Você entra para a empresa, seus problemas estão ali, suas questões estão ali. Mas às vezes você pode falar assim, tá, esse pacote eu vou pendurar aqui na árvore. A hora que eu voltar para casa, eu resolvo esse pacote. Né? Esse outro também. De alguma forma a gente consegue deixar lá, né? No sentido de foco mesmo, que tem a ver com aquele vídeo que nós gravamos, né? Porque às vezes você começa a fazer uma coisa, você tá tão preocupado contra a demanda, que você não foca no trabalho e seu rendimento. Aí você não resolve nenhum. Você fica ali naquela ansiedade, a ansiedade também interfere muito, né? Você pensa uma coisa, pensa outra. Exatamente. Você também tem uma dica bem interessante que você tem usado, né, Lívia? Ah, sim. Que é? O planner. Escrever no planner, né? Tem uma agenda, um planner ali bem estruturado que você coloca ali todos os seus horários, as suas prioridades, porque tem dias que você coloca ali tudo direitinho, mas acontece um imprevisto, né? E no fim não dá tão certo assim, mas aí por isso realmente que é bacana, às vezes, até ter um tempo para imprevistos. Sim. Né? No gerenciamento do tempo, verdade. A gente aprende a estruturar a nossa rotina e colocar algumas horas, porque sempre, eu falo os pepinos diários, né? Sempre aparecem os pepinos diários, que são aqueles assuntos que a gente não prevê mesmo, mas que você já pode acontece, reservar e pronto. Porque vai acontecer. Todo e aí dia tem. E às vezes, Hélida, a gente tem que deixar alguma atividade prevista para outro dia. A gente tem que ter essa humildade, não sei se a palavra é humildade, ou é aceitação, de você pensar, não dou conta de fazer tudo isso num dia. Né? Não consigo. Aí vai então muito da clareza na hora de estabelecer as metas, né? Porque aí você precisa colocar, olha, metas o que eu dou conta de fazer dentro do dia. Não adianta colocar uma lista muito grande, porque isso realmente vai te gerar um sentimento de frustração, né? De ansiedade, não deu conta de fazer. Né? Então, a importância de respeitar o seu tempo e, às vezes, de respeitar até o seu, eu gosto de falar, o seu ritmo biológico, né? Aí vai mais uma vez no autoconhecimento. Por exemplo, eu gosto muito de falar quando eu estava no doutorado, né? Eu acordo muito bem, à tarde eu estou assim, à noite não conte comigo. Então, eu sempre colocava, sabendo desse meu ritmo, eu sempre colocava atividades que exigiam mais raciocínio, de escrita, de lógica, de trabalho, de construção mesmo, eu colocava de manhã. À tarde eu colocava coisas mais
leves, né, que exigiam um raciocínio que não eram tão pesados, e à noite eu ia fazer atividade física, às vezes ajeitar um PowerPoint, que são coisas mais operacionais. Você se conhecia e conseguiu encontrar seu próprio equilíbrio. Considerando o seu ritmo. Considerando o seu próprio ritmo. Por isso que para cada um, o caminho é você olhar para si, né, ver como é que é a sua... Como que você rende, como é que é o seu dia, porque tem pessoas que rendem muito mais à noite. De madrugada, de madrugada, de pessoas de madrugada. Que rendem, né, em horários diferentes. Então, a gente tem que conhecer quais são esses horários, estabelecer ali as suas prioridades, suas metas. E bora. Bora. Respira e vai, né? Meu mantra, respira e vai. Pessoal, gostaram? Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem com as pessoas que você gosta, que possam, né, fazer uso desse conteúdo. Isso mesmo. Se inscrevam no canal. Curtam a gente lá no Instagram também. Isso, se você quiser, tiver algum assunto que né, queira que a gente converse sobre isso, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.